Nós estamos falando sobre o arrebatamento, e o arrebatamento é a expectativa da igreja, é o que a igreja está aguardando, é o que vai acontecer com a igreja, especificamente com esse grupo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o Espírito Santo é quem revela para nós. O Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito Santo é quem nos ajuda a entender e a tomar uma posição diante da palavra, diante da revelação sobre a igreja. Quem somos nós? O que o Senhor espera de nós enquanto estamos vivendo aqui na terra? E eu peço que o Espírito tenha total liberdade para me usar e para te ajudar a ouvir, compreender e aí colocar lá dentro do seu coração e que isso venha mudar a sua vida para melhor, sempre para melhor. Amém? É isso que você quer? Amém? Nós não podemos ouvir uma mensagem religiosamente, porque isso não vai adiantar de nada, não é? Corações ardentes na presença do Senhor, amém? E, como eu sempre gosto de fazer, pedagogicamente, né? Vamos iniciar relembrando que dentro do tema arrebatamento da igreja, já falamos sobre o arrebatamento pré-tribulação, falamos sobre quem será arrebatado, falamos sobre as implicações do arrebatamento na agenda do cristão, e também falamos que os sinais são para o dia do Senhor. E todas estas mensagens, elas estão, né, lá no YouTube, você pode acessar o nosso canal e aí se inteirar, né, de todo o conteúdo e assim compreender com mais profundidade esse tema, porque nós falamos em série de mensagens, para poder falarmos mais e mais profundamente sobre o assunto. E hoje nós vamos falar se haverá ou não um avivamento antes que venha o dia do arrebatamento da igreja. Agora, antes de chegar no avivamento, nós temos que relembrar algumas coisas sobre o arrebatamento, ok? Que já foi dito nas mensagens anteriores. De acordo com 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, não vou ler o texto, você pode consultar depois. O apóstolo Paulo, que foi quem recebeu a revelação sobre o mistério igreja, disse que o Senhor virá juntamente com os crentes que já morreram em Cristo, que estão lá no céu, aguardando o corpo glorificado. E no momento em que vai acontecer o arrebatamento, estes crentes vão receber o seu corpo glorificado. E virão juntamente com o Senhor Jesus Cristo.
não vão colocar os pés na terra, mas aguardarão entre nuvens, nos ares. E aqueles que fizerem parte da igreja verdadeira, genuína, que estiverem vivos aqui na terra, receberão o seu corpo glorificado. Na ordem, primeiro os que já morreram, depois os que estiverem vivos, ok? E aí então subiremos ao encontro do Senhor nos ares, né? E aí adentraremos a eternidade com o Senhor. Aí um novo tempo, né, para nós. E haverá uma palavra de ordem, nós dissemos isso, vinda do Senhor, seguida pela voz do arcanjo e depois pelo toque da trombeta. Ao apóstolo Paulo foi revelado que o arrebatamento será um evento rápido, como um abrir e fechar de olhos, ok? Será assim. Será um evento iminente, ou seja, próximo, perto de acontecer. E eu fiquei pensando, meditando nisso, e realmente o Senhor é sábio, né? Ele deixou para a igreja, desde os seus primórdios até os nossos dias, essa iminência do arrebatamento. Porque ninguém sabe o dia e a hora, o arrebatamento poderia ter acontecido já anteriormente, e toda a igreja tem que se preparar. Então, aqui a questão do preparo, de estar pronto para esse dia, né? E não haverá aviso prévio, não haverá nenhum sinal para nós que o evento vai acontecer. Será surpresa, ok? O texto confirma o toque da trombeta, lá em 1 Coríntios 15, 50 a 58, e o texto diz também que nós vamos receber um novo corpo, corpo glorificado, que será imortal, incorruptível, e que o poder da morte física não existirá mais, porque a morte foi vencida para sempre. Aleluias. Não haverá morte no céu, isso não vai acontecer. Também foi dito que a doutrina do arrebatamento pré-tribulação traz consolo, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:18. Claro, quem se sentiria consolado ao saber que vai passar pela grande tribulação? Ninguém, né? E o apóstolo Paulo nos aconselha a permanecermos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então, enquanto aguardamos o arrebatamento, nós temos que nos preparar, estarmos prontos para esse dia. E não é ir lá para o monte e ficar lá esperando, é trabalhando para o Senhor, é servindo a Deus, é buscando a santificação. É isso que tem que acontecer com a igreja. O nosso tema de hoje aborda a questão da possibilidade de um avivamento antes que venha o arrebatamento. Então, precisamos entender o que é um avivamento, né?
Que avivamento é esse? O avivamento é um tempo de despertamento e vivificação da igreja. Um renovo, né? Na língua inglesa eles falam reavivamento. E aqui, para nós no português, é avivamento. Mas quer dizer a mesma coisa. Só que você aviva o que está morto, o que está morrendo. Você reaviva quem está morrendo. Richard Booker disse: avivamento é uma visitação de Deus através de um derramamento do Espírito Santo, afetando toda uma comunidade. Pode pegar áreas extensas, até uma nação, passar de uma nação para outra nação, por exemplo. Avivamento começa por uma pessoa. Grave isso. Começa por uma pessoa ou por um grupo que decide se preparar para recebê-lo. Junta um grupo e fala: nós queremos, vamos buscar juntos. Aí sim, sobre um grupo. Temos muitos exemplos de indivíduos que decidiram buscar a Deus tão intensamente que resultou num avivamento pessoal e contagiante. Quando uma pessoa está incendiada, ela incendeia quem estiver perto dela. Se o outro quiser, é claro, tudo tem aí a questão do livre-arbítrio. Exemplos do passado. John Wesley, século XVIII, líder do avivamento metodista na Inglaterra e Estados Unidos. Veja aqui, começa na Inglaterra, vai para os Estados Unidos. Ele pregava ao ar livre e tinha foco na vida prática de santidade. E ele impactou a sociedade britânica, que depois vocês podem ler a biografia dele, aconselho. A sociedade britânica estava um caos de imoralidade. George Whitefield, século XVIII também, pregador calvinista contemporâneo de Wesley, conhecido por sua oratória poderosa que atraía multidões ao ar livre. Naquele tempo, sobe no caixote e começa a pregar. Jonathan Edwards, século XVIII, figura central do primeiro grande despertar nos Estados Unidos, conhecido por suas pregações que geravam profundo arrependimento. Charles Finney, século XIX, frequentemente chamado o pai do avivamento moderno nos Estados Unidos. Finney enfatizava a responsabilidade humana no arrependimento e oração fervente. Catherine Booth, século XIX, cofundadora do Exército da Salvação, ela foi fundamental no avivamento que combinava assistência social com pregação fervorosa. Evan Roberts, início do século XX, líder principal do avivamento de Gales, 1904, 1906. Um dos maiores avivamentos focados em oração e confissão de pecados. William Seymour, início do século XX, pastor afro-americano, líder do avivamento da Rua Azusa,
1906, lá em Los Angeles, que impulsionou o movimento pentecostal mundial. David Wilkerson, século 20, pregador conhecido por seu trabalho com gangues em Nova York e autor do livro A Cruz e o Punhal, que trouxe um renovo evangelístico ali por volta dos anos 1950 e 1960. Eu estive na igreja dele ali em Times Square. Houve outras pessoas que buscaram tanto a Deus que acabaram tão cheias do Espírito Santo que transbordaram e tocaram outras vidas. Em Atos 1:4, nós vemos o Senhor Jesus ordenando aos seus discípulos que não se afastassem de Jerusalém, porque eles receberiam a promessa do Pai, que se referia ao derramar do Espírito Santo sobre eles. E Jesus, em Atos 1:8, afirma: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Olha, que tremendo poder, que tremenda unção. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus ascendeu aos céus. Diante do comando de Jesus, o que os discípulos fizeram? Obedeceram à risca a ordem recebida. Permaneceram em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar, se preparando em oração para o que viria da parte de Deus. Essa reunião deve ter levado mais ou menos 14 dias. Sabe o que é isso? 14 dias no mesmo lugar, todo mundo reunido orando. E o que aconteceu? Na festa de Pentecostes, que ocorre 50 dias depois da festa da Páscoa, cerca de 120 discípulos estavam reunidos, esperando o cumprimento da promessa do derramar do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus havia prometido. Então, chegou o momento, algo sobrenatural aconteceu com aquelas pessoas, naquele lugar. Atos 2, de 1-4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, algo iminente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que experiência tremenda! Os discípulos tiveram a primeira experiência com o derramar do Espírito Santo. E esta experiência trouxe resultados. Vejamos. Ousadia para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles discípulos que logo após a crucificação de Jesus estavam escondidos, a
apavorados, com medo de também passarem pelo martírio. Agora, depois dessa experiência, eles se tornam corajosos, audaciosos e pregam o evangelho com ousadia. Pedro pregou o seu primeiro sermão nesse dia e quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo e foram batizadas, e aí começou a igreja primitiva. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, experimentaram algo tremendo: transformação de caráter. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, é notável sua transformação. Ela começa a se parecer mais com Cristo. Abandona as marcas do passado, do pecado, e começa a andar em santidade, nas pegadas do seu mestre, que é santo. Eles imitavam a Cristo e obedeciam a palavra de Deus. Pedro, citando as Sagradas Escrituras, disse: sejam santos, porque eu, referindo-se ao Senhor, sou santo. O nosso Deus é santo, o nosso Salvador é santo, o Espírito que habita em nós é santo, e nós somos chamados a viver em santidade prática, no nosso dia a dia com o Senhor. A santificação prática é um processo gradual e constante, deve ser. Ela nos obriga a morrer para nós mesmos. E o nosso modelo maior é Cristo, que disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Morra para a sua carne, mortifique a sua carne, estrangule os desejos da sua carne, se você quiser agradar a Deus. A pregação deles era cristocêntrica. Quer dizer isso? Eu acrescentaria bíblica, mas eles não tinham o cânon ainda do Novo Testamento. Mas nós temos. Temos que falar a palavra de Deus. Toda a nossa afirmação precisa estar respaldada na palavra de Deus. Oramos a palavra, confessamos a palavra, declaramos a palavra e obedecemos a palavra de Deus. E essa palavra não deve ficar retida aqui em nós, mas deve ser passada adiante. Anunciar Cristo aos perdidos. O avivamento é precedido por um genuíno arrependimento de pecados. Vê, uma coisa leva a outra, né? A palavra confronta. Ela mostra o que está errado em nós. É como um espelho. Você chega diante do espelho. Se o seu rosto está sujo, você vai ver que está sujo. E aí você vai ter que fazer algo, limpar esse rosto.
Todo aquele que busca o avivamento passa tempo de qualidade com o Senhor. Tem tempo para Deus, tem tempo para orar, tem tempo para meditar, tem tempo para estudar a palavra de Deus. Pratica sua devocional. Passa o dia com a mente ligada no Senhor e na sua palavra. Fala com o Espírito Santo o tempo todo. Pede direção. Compara as coisas com a palavra de Deus. E todo aquele que fica na presença de nosso Deus Santo é impactado pela sua santidade. Não tem como não ser. A santidade de Deus mostra o pecado em nós, revela as nossas fraquezas. E aí nós choramos, nós ficamos tristes por causa da prática do pecado. E isso nos leva à confissão e ao pedido de perdão, para que sejamos restaurados. Você não se acomoda com o pecado. Quem passa tempo na presença de Deus não tem como se acomodar com o pecado na sua vida. É impossível. Em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus. O Salmo 51:17 afirma: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi, arrependido pelo seu pecado. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, senão é impossível avivamento. Todo avivamento começa no indivíduo, é pessoal. Eu não sei, talvez, alguém pense, vai vir um fogo do céu e eu vou ser tomado. E tudo vai acontecer. Eu não tenho participação nenhuma, só Deus vai fazer. Não. Começa por você. É pessoal. Todo aquele que busca o avivamento pessoal, ora fervorosamente. É uma pessoa de oração. Olhe para você. Você pode dizer que você é uma pessoa de oração? Se sim, glória a Deus. É um intercessor. Não apenas ora, porque não ora egoisticamente, mas é intercessor. Ora a favor dos pecadores. Se coloca entre Deus e os pecadores, clamando pela salvação deles, gemendo pela salvação deles. O intercessor também ora pelo povo de Deus, pela igreja e por Israel. Você ora pela igreja? Você ora por Israel diariamente, várias vezes ao dia? O Senhor Jesus é o nosso perfeito intercessor. O que é que Ele faz hoje? Ele está assentado à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós, pela igreja. Romanos 8:34.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há quanto tempo? Há 2000 anos. Ele está fazendo isso fielmente. Você precisa se parecer com Jesus. Eu preciso. O Espírito Santo também intercede a nosso favor. Vocês estão vendo a importância de intercessão? Captou? Pegou? Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, Jesus intercedendo lá no trono, à destra do Pai. O Espírito intercedendo aqui dentro, e eu intercedendo também. Você pode imaginar no que isso vai resultar? Mas a igreja é tomada por uma preguiça, por uma indolência, por uma sonolência diabólica, e não faz o que precisa ser feito. O clamor por um avivamento pessoal e coletivo é necessário, é urgente, precisamos fazer isso, porque vemos ao nosso redor e ao nível mundial a maldade crescendo exponencialmente. A injustiça gerando dor, sofrimento, fome, miséria, doenças, mortes desnecessárias. Você sente pelas vidas que perecem na guerra? Pelas crianças? Pelos feridos? Isso toca o seu coração? A busca desenfreada por fama, poder e riqueza ilícita tem gerado autoritarismo, manipulação inescrupulosa de pessoas indefesas e sobrecarga para aqueles que trabalham honestamente. Isso tem levado a guerras por disputa de poder. Como mudar esse quadro tão terrível? Somente pela igreja, através dos seus intercessores fiéis, guiados pelo Espírito Santo e devidamente esclarecidos acerca dos acontecimentos globais e principalmente do que acontece na sua cidade, no seu estado e na sua nação. O intercessor deve fazer o que Abacuque fez em seu tempo. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo em sua sociedade. Violência, maldade, opressão, destruição, litígios, discórdias, lei frouxa, injustiça. Deus já estava movendo os babilônios para punir os israelitas, a maldade deles. O império assírio cairia e o império babilônio tomaria o poder. Abacuque, ele se recusava a acreditar que Deus julgaria o seu povo por meio dos cruéis babilônios. Saiba que Deus controla o cenário político e usa as nações para seus propósitos.
propósitos. Tem os textos aí na mensagem. Deus conhecia bem a crueldade dos babilônios e usou esses traços do caráter desse povo para punir Judá. Então Abacuque o que fez? Foi para a torre de vigia, como um vigia que espera a chegada do inimigo e quer que Deus responda ao seu clamor por livramento. Aí, nas nossas palavras de hoje, ele foi para a intercessão. Ele se colocou entre Deus e o povo de Judá, clamando para que Deus perdoasse, tivesse misericórdia do povo. Deus, então, ordena a Abacuque que escreva em tábuas a mensagem profética que receberia de sua parte. E essa mensagem deveria ser passada adiante de forma bem clara. Até quem passasse correndo deveria entender a mensagem. Queridos, o intercessor recebe para alertar a igreja, o povo de Deus. É assim que tem que ser. É preciso ter fé para esperar pacientemente o desdobramento do plano de Deus. E todo crente confia que Deus vai cumprir aquilo que ele disse. Porque o justo vive por fé. Está lá em Abacuque. A primeira vez que é citado. Fé é confiar em Deus e se apegar às suas promessas, mesmo em dias difíceis. Aliás, nos dias difíceis é que nós temos que correr para a torre de vigia, correr para a oração e buscar em Deus o milagre, o agir de Deus a nosso favor. Da mesma maneira, o intercessor está na torre de vigia para detectar as investidas do inimigo e clamar por socorro divino. Assim como para alertar os seus irmãos, para que se protejam e tenham as suas vidas preservadas. Torre de vigia, o lugar da oração, o lugar da intercessão. Você tem buscado esse lugar? Ou espera que outros façam por você? É o que fazemos aqui na Winner. Mantemos nossa posição na torre de vigia. E com a ajuda do Espírito Santo temos a nossa visão espiritual aumentada, a nossa audição aguçada, para ouvir o barulho das tropas inimigas, assim como para ouvir os comandos do Espírito Santo. Uma igreja que negligencia a oração é uma igreja fraca e derrotada, que está à mercê do inimigo. Enquanto o povo não se levanta para orar e toma posição, Deus não vai agir. Você está ouvindo o chamado de Deus para você? Leve isso a sério. Nós somos corpo. Nós somos igreja, coletivo. Você pode imaginar isso? Jesus intercedendo, o Espírito Santo intercedendo e você intercedendo com a direção que vem deles? O resultado só pode ser grandioso.
os planos de Deus se concretizarão na terra. Mas tudo começa pelo intercessor. Concluímos com a pergunta: haverá um avivamento a nível global na terra antes do arrebatamento da igreja? Não posso afirmar isso com certeza, porque não tenho um texto bíblico que confirme isso, com clareza, né? Claro. Eu estou dizendo isso hoje porque eu estou um pouco à frente do que eu estava lá atrás, tá? Eu já declarei que esse avivamento iria acontecer. Hoje eu digo, não tenho certeza, tá? Por quê? A gente vai estudando, a gente vai descobrindo, a gente vai, né, aprofundando no entendimento da palavra de Deus. E sempre que foi dito, o texto era esse. A promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel 2, 28 a 31, teve o seu primeiro cumprimento no dia de Pentecostes, porque Pedro afirmou isso, em Atos 2, 16 a 21, deixando bem claro: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Pedro considerou a sua geração como a dos últimos dias, porque o Messias prometido, lá no Antigo Testamento, já tinha vindo. E a partir da experiência, né, daquelas pessoas ali na festa de Pentecoste, foi inaugurada uma nova era, a era do Espírito Santo habitando na igreja. Algo novo, algo extraordinário, algo que nunca havia acontecido antes. E ainda devemos observar que até Jesus chegar, fazia 400 anos que Deus não se revelava através de profetas à nação de Israel. 400 anos de silêncio. Muitos acreditam que haverá um segundo cumprimento da promessa, da profecia de Joel. E por exemplo, quando a profecia de Joel fala em sol escurecer, a lua em sangue, sinais embaixo na terra e em cima nos céus, fica claro que isso ainda está no futuro. O que realmente importa para nós aqui é que enquanto houver tempo para a igreja, para mim, para você, as pessoas devem ouvir o Evangelho puro de Cristo, devem decidir crer e receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Esta é a condição exigida para que alguém seja salvo da condenação. Quanto a nós, crentes da nova aliança, igreja, quando eu falo crentes da nova aliança, eu estou dizendo corpo de Cristo, eu estou dizendo noiva de Cristo, devemos considerar com muita atenção o conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, 18 a 20, que diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando olhamos para a igreja espalhada em todo o mundo, podemos ver claramente que há uma maioria que está afastada de Deus ou vivendo como meros religiosos, sem uma vida prática de santidade e sem compromisso com a igreja local. Podemos linkar isso com a igreja de Laodiceia, que era morna, acomodada, sentada, satisfeita com as suas posses materiais. E o Senhor a classificou como miserável, pobre, cega e nua. Riquezas materiais não vão nos acompanhar quando passarmos daqui para a eternidade. O que realmente importa para a eternidade são as obras espirituais que realizamos enquanto estamos nesta nossa única existência terrena. Que é a vida prática de santidade, as orações, principalmente intercessão, a adoração, ações de graças, louvor, cumprimento do grande mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao próximo como amamos a nós mesmos, e a grande comissão, que é o ide, vá, evangelize, faça discípulos, não adeptos, ok? O resto, que passar disso, é palha que o fogo do tribunal de Cristo vai queimar. A igreja que será arrebatada tem as marcas da igreja de Filadélfia. Uma igreja com pouca força, mas que obedeceu a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, ela é fiel até o fim e será guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E ali os crentes são chamados de vencedores, winners. Manterão suas coroas e se tornarão colunas no santuário de Deus. Dali jamais sairão. Terão gravados neles o nome de Deus, o nome do Senhor e o nome da cidade santa de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu e vem da parte de Deus. Finalizo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé. Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, que ouvir a tua mensagem, que ouvir a tua palavra, nos leve, Senhor, a uma decisão prática, a realizar algo, de fato, para o Senhor. Que não sejamos meros ouvintes, acumulando conhecimento, mas sem produzir qualquer resultado. Senhor, perdoa-nos pela nossa lentidão. Ó Deus, pela nossa acomodação com o mundo. Desperta-nos, Senhor. Acorda a tua igreja. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que possamos reagir, tomar decisões, obedecer ao teu comando, à tua palavra, ao que o Espírito está dizendo à igreja. Senhor, amamos a tua vinda. Desejamos a tua vinda.
Tudo isso que falamos, temos visto com os nossos olhos. A maldade crescendo, o povo se desviando do Senhor, dando as costas para o Senhor, ou outros vivendo como meros religiosos, mas sem vida real, sem a prática necessária. Ó Deus, que o Teu Espírito nos traga convicção de pecados, que o Teu Espírito nos ajude a nos arrepender, ó Deus, dessa prática religiosa que não leva a nada. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, que venha o Teu avivamento sobre cada um de nós, para que pessoalmente nós possamos, ó Deus, ser ministros, labaredas de fogo diante do Senhor, servindo a igreja, servindo as pessoas, principalmente deixando um legado, ó Deus, que vai passar para a eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.